Bom dia, turminha. Sou a professora Amanda, de Ensino Religioso. E hoje a gente vai fazer a leitura do texto, tá? Para poder entender o assunto. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre a história do judaísmo. Então, vamos lá. O judaísmo começou quando Abraão foi ordenado por Deus a abandonar sua família e migrar para a terra de Canaã. De seu neto Jacó surgem os 12 filhos fundadores das 12 tribos que constituíram o povo judeu, o qual foi escravizado no Egito até serem libertados por Moisés. Então vamos lá. De Abraão vai surgir Isaque, seu filho, o filho que ele teve com a sua esposa chamada Sara. E de Isaque vão surgir mais dois filhos, chamados Esaú e Jacó. Sendo que de Jacó virá as 12 tribos, tá certo? Que vai constituir esse povo judeu. Que depois de ter sido levado para o Egito, né? Através de José, esse povo foi escravizado e posteriormente foi libertado por Moisés. Vamos lá. Mais adiante, sob o reinado de Salomão, filho de Davi, surge o reino de Israel e o reino de Judá. Segundo a tradição judaica, Deus teria realizado um pacto com os hebreus, tornando-os o povo eleito que irá desfrutar da terra prometida, que seria a terra de Canaã. Esse pacto se deu com Abraão e sua descendência e se fortaleceu com a revelação das leis divinas a Moisés no Monte Sinai. Portanto, o povo judeu é indiretamente um membro da tribo de Judá, um dos 12 filhos de Jacó e o patriarca fundador da tribo de Judá. De igual modo, a religião judaica é basicamente de caráter familiar e nesse núcleo social que ela se preserva e se difunde, tendo em vista o caráter não messiânico do judaísmo. Professora, o que é isso não messiânico? Não é uma religião de conversão como o cristianismo, tá? É uma religião de caráter familiar. Ou você nasce dentro da família e se torna um judeu, ou, no caso, só por conversão. Mas eles não pregam o judaísmo com caráter de ter novos adeptos, como o cristianismo, tá certo? A sinagoga é o templo judaico. Cumpre a função de reunir os fiéis para a prática da leitura dos textos sagrados, sob a orientação de um sacerdote. Ele é chamado de rabino. Então, o sacerdote do judaísmo é chamado de rabino. E não possui necessariamente um status social diferenciado que lhe dê privilégios. Vamos lá. Os textos sagrados mais importantes encontram-se na Torá, e sua autoria é atribuída a Moisés. Narra a origem do mundo, além de trazer os mandamentos e as leis divinas. Vamos adiantar. Aí depois vem as práticas e costumes do judaísmo. O idioma litúrgico é o hebraico, com o qual se dirige a divindade absoluta do judaísmo, que é chamada de Iavé ou Jeová, que quer dizer Deus. Criador onipotente, onisciente e onipresente de tudo que existe. Alguns sacramentos judaicos são a circuncisão, que é feita nos bebês assim que nascem, o bar mitzvah, que é um rito de passagem para os meninos a partir de 13 anos, o bat mitzvah, que é o rito de passagem para as meninas a partir dos 12 anos, o casamento, tá? Que é um vínculo contratual entre o homem e a mulher, através de qual se unem para formar uma família e cumprir o propósito de Deus, que é multiplicar e ter filhos. Dentre as datas mais importantes, destacam-se a Páscoa, quando se comemora a libertação do povo judeu do Egito, quando eles foram escravos, os sábados, que são chamados de Sabá, também são dias especiais na religião judaica, são dias onde eles guardam, né, o sábado, para que eles possam, nesse dia, refletir e ficarem reservados para a espiritualidade, né, para suas orações dentro das sinagogas. As curiosidades. O maior pecado dentro do judaísmo é a idolatria. O judaísmo considera judeu todos que nasceram de mãe judia, além dos que foram convertidos. Então, para ser judeu, você precisa nascer judeu, dentro de uma família judia. A não ser isso se você se converter. E essa conversão se dá através do casamento. Só se converte ao judaísmo quem se casa com judeu.
Então, ela não tem caráter messiânico, ela não tem caráter de converter, de buscar novos adeptos. Não. Ou você nasce judeu, ou você casa com judeu. Aí, essas duas possibilidades lhe tornam judeu. Né? Os chapéus utilizados nas sinagogas é chamado de kippah. É um chapéu redondinho que eles colocam na cabeça e representa o respeito a Deus, tá? O judaísmo não é uma religião missionária, como eu já tinha citado, portanto não busca a conversão das pessoas como o cristianismo. Então, algumas peculiaridades do judaísmo. Ela começou através de Abraão e sucedeu com a sua descendência, né? Da tribo de Judá vem não só Davi, como também o Messias, né? Que é dado por cristianismo, que é Jesus. Também vamos destacar algumas curiosidades e alguns costumes. A língua que é dada durante o culto, né, durante a pregação judaica, é o hebraico. Eles falam em hebraico, tá? O principal livro é a Torá. Deus, no judaísmo, é denominado de Yahvé ou Jeová. Vamos lá. Um dos principais, vamos dizer assim, personagens que fortalece essa tradição é Moisés, porque foi Moisés que libertou os hebreus, que era o povo escolhido, o povo escolhido por Deus, né, para herdar todas as bênçãos divinas. Então, durante o cativeiro no Egito, Moisés foi o seu grande libertador. E foi através de Moisés também que foi dada as leis divinas, que são aqueles 10 mandamentos. Então, dentro da Torá vai se encontrar os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que a gente costuma, que é o Antigo Testamento, e também a gente vai encontrar essas leis divinas, no qual todo judeu se posiciona através dela para que não cometa pecado. Então, eu espero que vocês também façam essa leitura minuciosa do texto. Logo abaixo tem uma atividade. Não esqueçam de colocar nome, data, turma e série, tá? A atividade é de marca X, vocês vão escolher uma alternativa correta, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem me procurar no privado, tá bom? Tenham um bom dia e bons estudos.